Se você me acompanha desde abril, você sabe que se expor em Ether e nas altcoins de abril para cá foi um grande erro, e as pessoas que ficaram expostas segurando esses ativos ou dando bons projetos têm grandes desvalorizações na sua carteira, no mínimo 50% de prejuízo nesse momento. Ou seja, significa que essas pessoas vão ter que esperar uma alta de 100% para que elas cheguem no 0 a 0. A melhor coisa que você poderia ter feito nesse período é ter concentrado o seu capital ou em Bitcoin ou em dólar, por exemplo, dependendo da sua carteira. E nos últimos dias você tem visto falando bastante sobre Ether, porque agora eu tenho uma visão de que vale a pena nós começarmos a se expor nesse ativo, em Ether. Ainda não é o momento das altcoins, mas esse momento ele também vai chegar. Olha só, se você souber respeitar os ciclos, as fases de cada ativo que nós temos dentro do mercado cripto e principalmente se você souber respeitar o capital rotativo, você vai conseguir surfar com maestria esse ciclo. Saiba que comprar 10 bons projetos e segurar, holdar isso dentro de uma carteira é fácil. Agora, jogar um jogo de performance para você saber como que você vai rotar o seu capital, ele é muito mais complexo. Mas vale muito mais a pena porque isso vai trazer muito mais dinheiro no final desse jogo para você. Hoje eu vou te explicar o porquê que nesse momento eu estou tão bullish com o Ether assim. Vou te mostrar alguns dados para que você possa entender qual que é essa minha visão. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente analisa o Ether particularmente, nesse momento a gente está dentro de uma fase de bear market. Quando a gente está dentro das fases verdes aqui, são as fases de bull market. Quando a gente está dentro das fases vermelhas, a gente está dentro da fase de bear market. Existem os bear markets profundos e os bear markets mini. O que vai diferenciar aqui para nós é que em cada uma das fases a gente vai utilizar uma estratégia diferente. É simples. Eu não estou aqui falando para você entre bull market e bear market para ser um bom samaritano ou cavaleiro do apocalipse. Não. É simples. Dentro de um bear market, o que a gente deve fazer é procurar por fundo. Dentro de um bull market, o que a gente deve fazer é procurar por topo. Dentro de um bull market, a estratégia é uma estratégia que você pode fazer reduções de custo médio, por exemplo, onde você não precisa se preocupar tanto com saídas do mercado. Dentro do bear market é uma fase diferente, uma fase onde você deve ter sempre estratégia de proteção, você deve sempre trabalhar com stop. Entenda que você definir as fases do ciclo é só para você lidar com a sua estratégia e a sua visão. Nada mais. Tem aquelas pessoas que são permanentemente bullish e as pessoas que são permanentemente bearish. Ou seja, para elas tudo é bull market, para elas tudo é bear market. E essas pessoas, elas não têm diferenciação de estratégias, elas não sabem o que fazer em cada fase do ciclo. Novamente, se você respeitou desde abril que não era o momento das altcoins, por exemplo, nesse momento você não está tão preocupado assim com seus prejuízos, porque você conseguiu minimizar isso ao extremo. Bom, entendendo que Ether está dentro da fase de bear market, isso serve para a gente saber o que nós vamos procurar dentro dessa fase, qual estratégia nós vamos utilizar. Dentro dessa fase de bear market, nós vamos buscar por estratégias de compra, porque a gente vai buscar por sinais de formação de fundo. Esses sinais de formação de fundo vai nos dar o ponto de entrada. Como quando nós estivermos dentro do bull market, a gente vai procurar por estratégias de saída. É simples, a gente vai procurar pelo topo. Bom, entendendo que Ether está dentro da fase de bear market, quando a gente passa dentro do price action ali, e eu estou utilizando o gráfico Ether Index, tá? Que ele vai pegar o volume de todas as corretoras ali, porque eu quero analisar o volume nesse momento. Eu quero que você observe esse grande volume que nós tivemos aqui de negociação. Esse volume aqui, geralmente, durante uma queda, eles são volumes de capitulação, quando a gente tem uma grande desistência de vários investidores. Eu quero que você observe que esse volume ele é tão alto, mas tão alto que ele chega a ser no nível que nós tivemos lá na capitulação cíclica do Ether. Quando o Ether bateu $800 ali, a gente teve um volume um pouco mais acima do que isso que nós temos aqui e, obviamente, a gente teve uma consistência de dias consecutivos. Afinal, isso foi uma capitulação cíclica.
Depois a gente formou um fundo aqui, não chegou a ser um fundo duplo, né? Foi um fundo mais alto que o fundo anterior, mas a gente teve mais uma vez uma capitulação acontecendo. Então, dentro do Price Action, a gente acaba tendo um rastro aqui desse grande volume que a gente teve uma capitulação nesse dia. Essa capitulação, ela foi dada dentro dessa zona de preço aqui, onde a gente viu o Ether agulhando em $2.000 e a gente teve ali um fechamento em 2.400, beleza? Não queremos cravar o olho da mosca, só queremos entender a região. Bom, dentro dessa região, houve uma capitulação dentro do Ether no Price Action. E o Price Action, ele é meramente uma teoria. Quando a gente analisa isso daqui, a gente fala que é uma capitulação, mas a gente não tem certeza nenhuma se é uma capitulação. Para que a gente tenha certeza se isso foi uma capitulação ou não, a gente parte para a análise on-chain. E dentro da análise on-chain, a gente viu que houve realmente uma grande capitulação. 1,7 bilhões de dólares realizados em prejuízo nesse dia que houve a capitulação. Eu quero que você observe que esse 1,7 bilhões, ele é um tamanho tão considerável quanto a capitulação cíclica que nós tivemos. Agosto de 2022, a gente teve 1 bilhão. Depois a gente teve ali o maior volume, que foi 1 bilhão e 400. Ou seja, nós tivemos uma grande capitulação acontecendo dentro dessa região. O que isso daqui me sugere? Me sugere que nós estamos dentro de uma formação de fundo no ativo. E a gente precisa levar outros ativos em consideração para a gente entender se realmente está acontecendo essa capitulação ou não. O outro ativo que nós vamos levar em consideração é o Bitcoin. Entender o que está acontecendo com ele nesse momento. E nesse momento a gente está vendo o Bitcoin subindo. Obviamente chegamos em região de resistência. A gente vai falar sobre o Bitcoin no curto prazo, tá? Vou falar quais são as minhas expectativas. Mas Bitcoin é acima dos $63 mil. A gente também entrou dentro de uma fase de bull market. A gente saiu de um bear e entrou num bull, aonde nossa estratégia ela passa a ser modelada para um bull market e não mais para um bear market. É simples. Esse jogo de investimento é um jogo estratégico. Amadores compram, escolhem 10 ativos e acreditam que vão ficar milionários dessa forma. Para você ficar milionário dessa forma, você tem que contar com a sorte. E saiba que todo mundo que conta com a sorte também conta com o azar. Porque toda moeda ela tem duas faces, beleza? Bom, entendendo isso daqui, entendendo que nesse momento o Bitcoin está dentro de uma fase de bull e que Ether teve uma capitulação, a gente começa a olhar para esse ativo aqui, por exemplo, em pontos de compra. Olha só, eu falo dessas quedas em Ether, eu falo da não exposição em altcoins desde quando a gente perde esse fundo aqui. Ou seja, desde quando o Ether está em $3.100. A gente teve um grande drawdown acontecendo, não só no Ether, mas como altcoins, por exemplo. Se a gente pegar aqui a Mortic, a gente vai ver que, por exemplo, Mortic, nem consegui escrever aqui. Se a gente pegar esses ativos aqui, por exemplo, como Mortic, cara, tá simplesmente ali. Pode fazer um fundo aqui? Pode fazer um fundo, pode voltar a subir. Mas entenda, meu amigo, a desvalorização que aconteceu ao longo desse período. Quem não respeitou a saída das altcoins, olha só, 70% de drawdown. Ou seja, você vai ter que esperar o mercado retomar aí 250% para você voltar para o seu 0 a 0. Somente isso, você vai ficar assistindo o mercado subir 250% sem você fazer R$1 de lucro. Simples, porque não foi respeitado aqui um momento de proteção, aonde a gente deveria ter tomado uma estratégia de proteção. Não só Matic, né? Eu falo bastante de Matic, mas, cara, é porque é um dos ativos que as pessoas gostam bastante e eu sei que muita gente tem ela na carteira. Lido também, a gente pode ver que, cara, tá lá no fundo. Gui, mas daqui vai voltar a subir. Sim, vai voltar a subir. Só que o ponto é, se você tem um custo médio lá em $2, vamos falar que você tem um custo médio em $2 em Lido, a gente está falando que o mercado ele vai subir 100% e você não vai lucrar nadinha, zipo, zero, nada, zipo, nadinha. Isso quer dizer que você assistiu grandes quedas acontecendo e você vai assistir grandes altas acontecendo sem que você lucre. Entende? Porque é importante você respeitar estratégias de proteção, respeitar as fases do ciclo, saber como que você vai lidar com o seu capital rotativo também. Olha só, nesse momento eu estou falando com você sobre Ether, eu ainda não estou falando com você sobre altcoins, só que muitas pessoas são ansiosas e vão buscar as 10 próximas moedinhas que vão deixar milionário.
ainda não é o momento disso, porque Ether ainda não mostrou um sinal de que ele realmente vai performar perante ao Bitcoin. Estamos em regiões chaves, estamos em regiões de suporte, por exemplo, como eu mostrei na análise de ontem, onde Ether começa a mostrar que podemos ter uma performance perante ao Bitcoin, mas ainda não aconteceu essa performance. Depois dessa performance, a gente vai ver as altcoins do top 100, por exemplo, performando, depois top 200, e assim a gente vai brincando com o nosso capital rotativo, beleza? Ser um investidor é muito mais complexo do que somente, escolher 10 bons projetos. Bom, entendendo que houve essa capitulação aí do Ether, entendendo que Bitcoin está dentro de uma fase de bull market, caso ele se mantenha acima dos $63 mil, se ele não se mantiver acima dos $63 mil, entenda que a gente volta para uma fase de bear market, onde a gente só vai mudar a nossa estratégia. Simples assim. Bom, quando a gente analisa o mercado americano, que é o mercado que mais traz um ponto de alerta para mim, por exemplo, eu venho falando com vocês já, para mim, Estados Unidos ele está entrando em recessão, a notificação disso, ela demora para acontecer e, a gente não consegue entender quando que vai acontecer essa notificação. Para mim, as coisas não estão muito boas nos Estados Unidos, mas a gente respeita os dados e a gente segue absolutamente os dados, e não aquilo que a gente acha. Quando a gente analisa o S&P 500, por exemplo, a gente tem um rompimento de uma cunha para cima. Eu cheguei a comentar com vocês em um passado recente que se a gente perdesse a mínima ali do fechamento de antes de ontem, a gente teria uma confirmação aqui de foi um rompimento para cima para a gente ir buscar liquidez para baixo. A gente não perdeu a mínima na data de ontem. Na verdade, eu estou vendo esse S&P 500 continuando a subir. Tudo que aconteceu, aparentemente, foi uma confirmação do rompimento dessa cunha. O mercado se segurando e não voltando abaixo da linha da cunha aqui, ótimo, a gente vai continuar buscando a próxima pernada dentro do S&P 500. Essa próxima pernada pode levar a gente em patamares mais altos, aonde isso daqui traz um ânimo para os outros mercados. Não é à toa que com todo esse rompimento aqui, que nós tivemos a partir do dia 14 de outubro, a gente começou a ver grandes altas acontecendo no Bitcoin. Dia 14 de outubro foi o dia ali que a gente teve uma alta bem expressiva no Bitcoin. Isso foi o ânimo que o S&P 500 trouxe para os outros mercados. Porque pensa só, se o nosso problema que está em cima da mesa é a recessão, e a recessão a gente está falando dos Estados Unidos, o que vai ditar para nós se o mercado americano está preocupado com isso ou não é o S&P 500, as 500 maiores empresas do mercado americano. Enquanto o S&P 500 estiver subindo, beleza, essa recessão ela pode ficar na mesa e isso não vai abalar os outros mercados. Agora, quando o S&P 500 começar a retrair, mostrando que os investidores americanos estão preocupados, por exemplo, com a recessão, aí sim, meu amigo, aí sim as coisas elas esquentam e aí sim, eu que não vou querer pagar para ver se essa recessão ela vai estourar ou não. Eu não vou ficar com essa batata quente no meu colo. Eu vou simplesmente ficar perto da porta, bem próximo da saída, beleza? Bom, entendendo isso daqui, que no mercado americano nesse momento está trazendo movimentações de alta, a gente fica mais tranquilo, por exemplo, também com o Bitcoin. A gente sabe que nesse cenário tem várias resistências para a gente enfrentar daqui para cima, tá? Eu acredito que a gente vai fazer, por exemplo, liquidações em cascatas se a gente romper o primeiro topo aqui, que é o 69, depois a gente tem liquidação em cascata em 71, depois tem mais liquidação em 72 e depois liquidações em 73. Para mim, se a gente pegar o primeiro topo aqui, a gente vai fazer liquidações em cascatas e vai começar a subir. Obviamente que a gente vai enxergar regiões de resistência ao longo desse caminho, como essa linha vermelha, que é a última resistência do canal de baixa que nós tivemos, e a gente também vai enxergar essas regiões como resistência, principalmente a primeira, que ela está mais longe das demais. Mas rompeu, a gente acaba tendo combustível artificial para a gente continuar subindo. Essas são as liquidações em cascatas que acontecem. Mas eu quero que você entenda que as retrações que acontecerem dentro de gráficos intradiários, elas são oportunidades de exposição, oportunidades da gente entrar, por exemplo, em pullbacks. Se a gente começar a pegar gráficos intradiários, a gente vai ver que as retrações elas estão acontecendo dentro de canais
laterais, aonde a gente vê o RSI esfriando bastante, tá? Quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, o RSI dentro de um gráfico de 1 hora, ele já está abaixo de 50. Isso significa que o mercado conseguiu resfriar bastante, ou seja, a gente vai começar a buscar por oportunidades de compra em toda a retração que acontecer do ativo. Claramente, a gente pode utilizar a análise on-chain para entender o momento dos traders e entender qual que é o ponto de entrada caso a gente esteja operando no curto prazo. E olha só, outro ponto fundamental, além de você saber em que fase você está, qual que é a estratégia que você vai utilizar, é saber também qual que é o time frame que você está operando. Se você está olhando para curto prazo, você usa indicadores X. Se você está olhando para médio prazo, você usa indicadores Y. E se você está olhando para longo prazo, você utiliza indicadores W. Saiba que cada carteira, uma carteira. Não queira tomar decisões em carteiras de longo prazo, olhando, por exemplo, para o momento dos traders. Porque o momento dos traders é para o curto prazo, é onde a gente vai buscar por operações que são abertas e fechadas dentro de uma janela de curto prazo. O grande problema é quando você não sabe separar as coisas. Se você não souber separar as coisas, tudo sempre vai parecer muito confuso e muito complexo. Porque um sinal de venda no curto prazo pode ser um sinal de compra no longo prazo. Só depende do time frame que você está olhando. Então entenda, cada carteira, uma carteira. Bom, já que a gente está falando sobre curto prazo, a gente vai olhar para o momento dos traders. O momento dos traders bateu dentro da zona azul ali, da linha azul que nós temos aqui, que é onde os traders realizam lucro e realmente eles estão realizando o seu lucro. Não é à toa que a gente está vendo uma retração acontecendo dentro do Bitcoin. Gui, mas essa retração é pequena? Sim, essa retração é pequena, porque entenda que nós estamos em uma movimentação de alta com muita força, ou seja, não espere grandes pullbacks acontecendo, porque é comum que quando a gente começa a reverter tendências no Bitcoin e a gente vai buscar uma pernada dentro de gráficos diário, por exemplo, o intradiário ele vai subir com muita divergência sem que a gente tenha pullbacks. Esses daqui são os movimentos que a gente vai buscar exatamente uma alta expressiva dentro de gráficos diários e gráficos semanais, onde a gente não vai ver grandes pullbacks acontecendo no Bitcoin. Entenda que isso daqui não significa que a alta é infinita, só significa um momento onde a gente tem uma euforia dentro de uma pernada e depois a gente acaba sim tendo uma retração dessa pernada. Mas o que eu quero te dizer é que não aguarde pullbacks gigantescos acontecendo dentro dessas regiões. Se a gente fizer retrações agressivas aqui, novamente voltar abaixo dos $63.000, as coisas ficam bearish, as coisas elas não ficam bullish. Então entenda que a gente tem pouco espaço aqui para constituir uma retração. O que a gente pode fazer é traçar essa última pernada aqui, ver retrações de Fibonacci até onde seriam as mínimas a gente está falando em 64. Não seria legal que a gente visse Bitcoin abaixo dessa região. Entendendo que a gente acabou de fazer um rompimento de um topo aqui também, pode ser que a gente tenha uma retração mínima de até 61, de até 60 e 100. E saiba que 66 e 100 aqui é bem próximo da região que nós estamos hoje, porque os pullbacks eles acabam sendo curtos. Entenda que nessas movimentações de alta, pullbacks eles acontecem de maneira rápida, durante 2 dias ali, por exemplo, aconteceu aqui 2 dias, 2 dias, aqui nós tivemos também isso, um pullback dentro do intradiário, não é um pullback dentro de um gráfico diário. Se a gente descer um time frame aqui, ó, por exemplo, para um gráfico de 1 hora, a gente vai ver que nesse período aqui, os pullbacks eles só aconteceram dentro de gráficos intradiários. E veja que é uma lateralização. Esses 2 dias, eles acabam constituindo uma lateralização no gráfico. Famosa bandeira de alta aí. Ou seja, nós estamos retraindo nesse momento, dentro do momento dos traders, os traders estão realizando o seu lucro, beleza, isso daqui é um sinal de que a gente pode começar a buscar por compras, porque a gente já tem os traders realizando os seus lucros. Obviamente que as melhores regiões da gente comprar é nessa linha verde aqui embaixo. Isso depende de uma retração mais agressiva no Bitcoin.
Quando a gente olha para o Ether, por exemplo, a gente já teve o momento dos traders diminuindo bastante. A gente não compra quando o momento dos traders está subindo em direção à linha verde, porque a gente sabe que em algum momento os traders eles vão realizar os seus lucros. Agora que a gente já está tendo uma diminuição do momento dos traders, a gente entende que já deu uma saciada na realização de lucro. Significa que acabou essa realização de lucro? Não, não significa nada disso. Só significa que a gente saciou uma parte, ou seja, daqui para frente a gente já começa a buscar por entradas, a gente começa a olhar por pontos de compra. Esse jogo dos investimentos, ele é um jogo estratégico, entenda, você está jogando xadrez. E você não toma as suas decisões naquela estratégia maravilhosa que você acha que você vai conseguir executar no jogo. Você toma as suas decisões conforme o mercado se movimenta, porque você tem que construir uma estratégia em cima daquilo que o mercado está fazendo. Nesse momento, eu fico bullish com Ether, nesse momento eu estou olhando para esse ativo. Se você quiser entender quais são os pontos que eu estou comprando e os pontos que eu estarei vendendo ou me protegendo, por exemplo, eu recomendo que você entre para a carteira rumo ao milhão. O link ele está na descrição. Na carteira rumo ao milhão, eu tomo todas as decisões dentro dessa carteira, você só precisa copiar e colar, nada mais. Você não precisa entender sobre análise, você não precisa entender sobre análise on-chain. Inclusive, para a carteira rumo ao milhão, hoje a gente tem a grande técnica das Learning Machines sendo aplicadas dentro da carteira rumo ao milhão. Learning Machines são máquinas de aprendizado que nos ensinam e nos mostram quais são as melhores regiões da gente poder se expor em um ativo. Saiba que são essas Learning Machines que me fizeram, por exemplo, ficar fora da queda do carry trade e ficar fora também da possível recessão nos Estados Unidos. Beleza? Bom, se você quiser o meu auxílio, entre para a carteira rumo ao milhão. Isso é o melhor que eu posso fazer por você. Essa foi a nossa análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.